Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso Papo CAD. Hoje nós vamos aprender a usar a calculadora do AutoCAD. Tá? Nossa aula de hoje é curtinha. Nós vamos ver aqui alguns recursos da calculadora do AutoCAD. É bem interessante poder usar a calculadora do AutoCAD. A gente pode usar dentro dos comandos, inclusive pegando resultados da calculadora e inserindo na linha de comandos para usar com algum comando ou não. Tá, eu estou usando hoje a versão do AutoCAD 2012 em português, mas os recursos da calculadora aqui valem para qualquer versão. Tá? E para você chamar a calculadora do AutoCAD, o atalho, um dos atalhos seria o Ctrl 8. Mas antes de começar a aula de hoje, eu gostaria que o pessoal que estivesse aqui na sala falasse se está tudo ok aí. Eu acho que algumas pessoas estavam tendo problemas aí com a conexão. Qualquer coisa também, eu vou postar esse vídeo no YouTube depois. Tá? Provavelmente até amanhã, quero acreditar que dê tempo de colocar até amanhã. Tem o da semana passada ainda que eu não coloquei. Vou colocar os dois juntos lá no YouTube para vocês poderem acompanhar a aula. Tá, o pessoal aqui na sala, estamos com 10 pessoas então. No meu relógio marcando aqui 20 horas e 7 minutos, 8 e 7, horário de Brasília. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Tá, esses dias estava fazendo muito calor aqui, agora hoje está fresquinho aqui. Bom, Vicente está dizendo aqui que melhorou um pouco, legal. Luiz está dizendo que está travando ainda, talvez melhore aí durante a aula. Eu estava testando aqui algumas conexões aqui, tá? Algumas transmissões com uma qualidade melhor, mas eu notei que não depende somente do meu computador, depende também da internet e da internet de quem está recebendo. Tá? Então, às vezes, se eu modificar muita coisa aqui, pode começar a travar ou às vezes nem funcionar aí na sua casa. Então, a gente vai continuar, pelo menos por enquanto, usando esses vídeos de baixa qualidade. Eu vou dando zoom sempre que for necessário aqui, para você poder visualizar o que eu estou mostrando no momento. Vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui então. Aqui está. Hoje nós vamos então aprender a usar os recursos da calculadora no AutoCAD. Tá, Damião está dizendo aqui que Juazeiro está muito quente, né? Acho que deve estar mais quente do que aqui, viu, Damião? Vamos lá, calculadora do AutoCAD então. Deixa eu deletar aqui. Aqui está o meu site, que é o www.plataformacad.com.br. Está o meu e-mail, que é o kleber_reis@hotmail.com. Às vezes, se você me mandar um e-mail aí e demorar a chegar, tá? Aguenta a mão aí que a gente recebe muitos e-mails aí por dia, então às vezes a gente não tem tempo de responder todos de uma vez só, tá? Mas não leva muito tempo para responder, não. Deixa eu deletar esse texto aqui. Vamos lá para a calculadora então do AutoCAD. Aqui está a calculadora do AutoCAD. Ela pode ser usada dentro de um comando ou ela pode ser usada fora do comando. Agora, como chamar a calculadora do AutoCAD? Uma das formas de chamar a calculadora do AutoCAD, talvez a forma mais fácil, seria colocando o Ctrl 8 aí no teclado mesmo. Tá? Então, se você está com o seu AutoCAD aberto, coloca aí Ctrl mais o número 8. Vai abrir essa calculadora do AutoCAD. Seria um atalho, para mim, o mais fácil. Porque eu gosto de trabalhar também com linhas de comandos, com teclado. Mas nós temos aqui outras opções de chamar a calculadora do AutoCAD. Aqui, por exemplo, na Ribbon, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com o AutoCAD em português, eu tenho aqui essa aba Vista. Então, dentro da aba Vista, olha só, cliquei aqui na aba Vista e dentro do painel Paletas, aqui está o painel Paletas. Deixa eu fechar aqui um pouquinho mais. Dentro do painel Paletas da aba Vista, eu tenho aqui a calculadora do AutoCAD. Basta clicar nela aqui, tá? Vai abrir a calculadora também para você. Outra opção que nós temos de chamar a calculadora seria dentro do menu Ferramentas. Ferramentas, Paletas e Calculadora Rápida. Se esse menu não aparecer aqui, ó, tá vendo? Em cima da Ribbon, deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco mais aqui, sim. Aqui, ó, em cima da Ribbon, que seria a faixa de opções, eu tenho um menu, e esse menu não está aparecendo. Se no seu computador também não estiver aparecendo, você clica nessa setinha aqui do lado do Workspace, né, da área de trabalho.
Deixa eu clicar aqui. Olha só, eu vou clicar aqui novamente. Eu quero te mostrar, deixa eu fechar isso aqui um pouco mais, que eu quero te mostrar onde você vai clicar aqui, ó. Aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, mostrar a barra de menus. Consegue ver por aí? Aqui, ó, mostrar a barra de menus. Tá? No inglês seria Show Menu Bar. Então, clicando nela, vai aparecer aqui em cima. Olha só, aqui em cima agora apareceu um menu. Estão vendo aqui, ó, arquivo, editar, vista, inserir. Tá? Aqui no inglês seria File, Edit, View, Insert, Format. E aqui nós temos aqui, ó, ferramentas. E dentro de ferramentas, agora eu venho aqui em paletas. E dentro de paletas, deixa eu abrir um pouco mais essa janela para você ver. Então, dentro de ferramentas, paletas, aqui nós temos a calculadora rápida. Tá? Seria uma outra opção, a terceira opção que eu estou falando hoje, de chamar a calculadora. Tá? Então, tá aqui a calculadora para você chamar por aqui também. Outra opção que nós temos de chamar a calculadora seria o seguinte, sabem aquelas barrinhas de ferramentas que dá para a gente colocar aqui na tela? Então, você vai entrar em ferramentas, que no AutoCAD em inglês seria Tools. Então, olha só, ferramentas. Você vem aqui em barra de ferramentas, AutoCAD. Deixa eu puxar para cá, espera aí. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Então, ferramentas, barra de ferramentas, AutoCAD. E aqui você vai puxar, vai clicar em padrão. Tá? Acredito que você não consegue ver aí na tela, mas basta você clicar em padrão. Tá? Barra de ferramentas, AutoCAD e padrão. Quando você clica em padrão, por exemplo, ele vai criar essa barrinha de ferramentas aqui, ó. Tá? Isso aqui você pode colocar em qualquer lugar da tela, não necessariamente precisa ficar aqui. E daqui nós temos a calculadora, tá aqui, ó. Então a calculadora aparece aqui, tá? Que é a calculadora rápida. Essas seriam as formas de chamar a calculadora. Ou se não, também pela linha de comandos, aqui na linha de comandos, você pode digitar Quick Calc. Aqui, ó, Quick Calc. Ele vai chamar a calculadora também, tá? Aqui mesmo trabalhando com o AutoCAD em português, eu posso digitar esse comando que ele consegue chamar a calculadora. E outra opção, sim, no inglês é da mesma forma, Luiz. Tá? Só que no caso, essa barrinha de ferramentas aqui que eu mostrei, você vai entrar em Tools, ferramentas aqui no inglês seria Tools, aí aqui seria aqui, ó, Toolbars. Tá? Então, para quem está trabalhando com AutoCAD em inglês, seria Tools, Toolbars, AutoCAD. Tá? E aí o padrão eu não lembro qual é o nome no AutoCAD em inglês, tá? Mas seria que procurar aí. Outra opção de chamar a calculadora seria clicando com o direito do mouse em qualquer lugar da tela. Aqui está a calculadora. Deixa eu clicar um pouco mais em cima aqui. Aqui está a calculadora também. Ela aparece aqui. Tá? Então seriam essas as formas de chamar a calculadora aqui no AutoCAD. Eu prefiro pelo teclado, Ctrl 8, eu acho mais fácil. Você pode chamar a calculadora dentro de um comando ou fora dele para fazer alguns cálculos. Essa calculadora que nós vamos ver agora, ela... Aqui, ó, a calculadora está aqui, então nós vamos estudar a calculadora. Essa calculadora, então, ela tem né, características básicas aí, semelhantes à maioria das calculadoras que nós temos, as calculadoras matemáticas, né, essas calculadoras padrão. Ela também tem características específicas para o AutoCAD, como funções geométricas. Ela tem também uma área de conversão de unidades, que daqui a pouco a gente vai ver essa área de conversão aí. Nós temos uma área de variáveis também. Então, essas opções nós vamos estudar aqui na calculadora do AutoCAD. Vamos lá. Aqui na calculadora, então, clicando nessa parte cinza aqui da calculadora, você pode levar a calculadora para qualquer lado aí da sua tela. Tá? Então, você pode carregar essa calculadora
para algum lado aí da sua tela. Às vezes você não quer que ela fique no meio da tela, você pode colocar num canto ou no outro canto, em cima, embaixo, tá? A não ser que ela esteja travada, tá? Mas acredito que não, tá? Basta clicar nessa parte cinza aqui e levar ela para qualquer lugar da tela. Aqui a primeira opção que nós temos aqui é a opção limpar. Acho que no inglês chama clear. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu fizer uma operação qualquer aqui, vou digitar alguns números aqui. Olha só, 10. Só um minutinho que não foi. Aqui 10, 20, 30. Aqui eu tenho alguns números, então, que aparecem aqui nesse histórico, tá? E aqui na linha de entrada, né? Na caixa de entrada. Quando eu clico aqui na opção Clear ou Limpar, eu vou limpar essa caixa de entrada aqui, ó, tá? Para fazer outra operação aqui na calculadora. Então, ele vai limpar a caixa de entrada. A segunda opção que eu tenho aqui seria o limpar histórico, porque esse histórico, as operações que eu vou fazer na calculadora, eles vão ficando aqui para trás. Por exemplo, se eu colocar outro número aqui, ó, 30, 50, 60, estou digitando qualquer número aqui, tá? Observe que aqui agora eu tenho uma barra de rolagem, tá? E todas as operações que eu fiz até agora, na verdade não foi nem operação aqui, eu digitei números somente, mas se fossem operações, elas ficariam armazenadas aqui nesse histórico, tá? E eu posso usar esse histórico aqui também. Então, para limpar esse histórico, né, basta clicar nesse segundo ícone aqui, ó, limpar histórico. Eu limpo essa caixa de histórico aqui. Essa terceira opção que eu tenho aqui seria colar o valor na linha de comandos. Então, por exemplo, você quer fazer uma linha... uma linha não, vamos fazer um polígono aqui. Então, olha só, eu vou colocar aqui a linha de comandos, eu vou mostrando por partes. Eu vou chamar aqui o comando polígono. Então, olha só, pol, enter, no português ou no inglês é a mesma coisa. Ele está me pedindo um número, tá? E esse número eu quero que seja o resultado de um cálculo que eu fiz na calculadora. Só que a calculadora, eu poderia chamar essa calculadora dentro do comando ou fora dele. Como a calculadora já estava aberta, eu quero que esse polígono tenha, sei lá, 40 menos 20, dá 20. Eu quero aplicar esse valor lá na linha de comandos, então eu clico nesse ícone aqui, ó, colar valor na linha de comandos. Olha só, deixa eu te mostrar a linha de comandos aqui. Aqui, ó, na linha de comandos aparece o valor da calculadora. E aí eu dou Enter para poder aceitar esse valor e continuo fazendo o polígono. Entenderam? Então, quando eu chamo o comando, a calculadora fora do comando, eu posso fazer um cálculo na calculadora e aplicar o resultado, tá, do cálculo que eu fizer lá na linha de comandos. E aí depois só dar Enter para poder aceitar, no caso, o número que ficou lá na linha de comandos. Então, isso aqui é um recurso bem interessante. Tá? Agora, você também pode chamar o comando. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui... Olha só, eu vou fazer dois retângulos. Vou fazer aqui um retângulo, no caso no português é hat, o atalho para fazer retângulo. Então, eu fiz aqui um retângulo, vou fazer um outro retângulo menor aqui, tá? Mais achatado no caso. E agora eu quero fazer uma linha, e essa linha é a diferença, no caso, dessa parte superior desse retângulo, menos essa parte aqui. Eu não sei qual o tamanho dessa parte aqui e também não sei qual o tamanho dessa parte aqui de cima. Então, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu tentar colocar a calculadora aqui dentro. Aqui, ó, vou colocar a calculadora. Acho que aí vocês conseguem. Vamos otimizar esse espaço aqui. Só um minutinho, deixa eu passar isso aqui para cima. Aqui, ó. Vou colocar aqui e colocar a calculadora do lado para a gente visualizar isso aqui. E vou chamar agora o comando line. Então, vou chamar o comando line, Enter. Lá na linha de comandos, deixa eu fechar a calculadora primeiro. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar, fechei a calculadora, Enter. Ó, Enter.
Aqui, ó, especificar o primeiro ponto. Vou clicar na tela. Agora eu quero especificar a distância até o segundo ponto. E a distância até o segundo ponto seria a diferença daquelas duas distâncias ali. Tá? Então, nesse caso, dentro do comando, não vou sair do comando, vou colocar Ctrl 8. Então, vou colocar aqui Ctrl 8. Aqui, ó, Ctrl 8, chamou a calculadora aqui. Então, qual vai ser a distância daquela linha? Eu vou chamar aqui uma outra opção, que eu não falei ainda, que é essa distância entre duas extremidades que aparece aqui, ó. Tá? Que seria, então, o quarto ícone que eu tenho aqui. Então, clico nessa reguinha aqui, vou clicar nesse ponto e nesse ponto. Aqui nessa caixa de entrada aqui, aparece a distância entre aqueles dois pontos. Coloco o menos, tá? Clico na reguinha de novo e pego a distância entre esse ponto e esse ponto. Aqui, ó, então, um dá 6, o outro dá 7. Observe que aqui na calculadora eu estou dentro do comando line. Então, quando o comando está ativo, aquela opção de aplicar na linha de comandos que eu falei para vocês agora há pouco, ela não aparece. Entenderam? Porque eu estou dentro do comando, aí nesse caso eu poderia usar a opção aplicar aqui embaixo, ó, na calculadora. E quando eu aplico, olha só, vou clicar em aplicar, o resultado vem para a linha de comandos aqui, ó. Tá? E se eu quiser aceitar esse valor, basta dar Enter. Tá? Então, eu estou usando a calculadora dentro do comando. Tá? E aqui, então, basta dar Enter aqui. Pronto, eu vou... Deixa eu terminar o comando aqui. Olha só, eu fiz uma linha. Ela saiu pequenininha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela tem 0.13, né? Isso mesmo. Deixa eu só medir aqui, ó, comando DI, Enter. Olha só, cliquei aqui, olha lá, 0.1309 é o tamanho da linha, que foi o resultado da calculadora. Então, eu posso usar aí a calculadora dentro do comando. Bom, voltando aqui para o AutoCAD, deixa eu chamar a calculadora novamente, Ctrl 8, esses retângulos aqui não vou precisar mais, qualquer coisa a gente desenha outros, delete. Então, Ctrl 8. Aqui está a calculadora. Então, esse botão que eu tenho aqui, tá, que é o colar valor na linha de comandos, ele pega o resultado da calculadora e joga na linha de comandos. Tá? Luiz, não entendeu? Luiz, você não entendeu essa operação? Eu já volto nela, tá, Luiz? Eu vou voltar quando eu explicar esse ícone aqui. Eu volto, eu vou fazer outra coisa semelhante aí, tá? Bom, depois eu tenho aqui o obter coordenadas. Às vezes você precisa obter a coordenada de um determinado ponto para fazer uma operação aqui com a calculadora. Então, nesse caso, olha só, eu vou fazer uma linha, ó, vou fazer uma linha, e a coordenada do endpoint aqui, ó, onde inicia essa linha, eu quero que a coordenada apareça aqui na caixa de entrada da calculadora. Então, eu tenho essa opção, que seria o comando ID. Deixa eu fechar a calculadora, só para a gente comprovar isso aqui. Eu vou chamar o comando ID, no português e no inglês é o mesmo comando, ID, Enter. Vou clicar nesse ponto aqui, lá na linha de comandos vai aparecer qual a coordenada daquele ponto. Porque no AutoCAD nós trabalhamos com coordenadas. Olha aqui, a coordenada X é essa e a coordenada Y é essa. Então, vamos guardar o valor por alto aqui, ó, 1349x, 1465y. Só que eu quero fazer uma operação com essas coordenadas aqui. Então, em vez de eu copiar aquilo ali, olha só, eu vou chamar aqui a calculadora, Ctrl 8, aqui está a calculadora, olha só. Esse aqui, ó, esse ícone aqui, ele vai obter as coordenadas. Então, eu clico nele, clico no início da linha, olha só o valor que apareceu aqui na calculadora, na caixa de entrada. Olha lá, 1349, 1465. E aí eu posso fazer uma operação com essas coordenadas. Então, aqui aparece o X, o Y e o Z. Tá? Como aqui eu estou trabalhando em 2D, a coordenada Z é 0. Eu não tenho valor nenhum para a coordenada Z. Tá? Mas teria para X e para Y, que são os dois primeiros números ali. Bom, o próximo que eu tenho
seria a distância entre duas extremidades. Então, olha só, vamos lá. Eu quero saber... Deixa eu aumentar aqui. Eu fiz essa linha e não sei o tamanho da linha. Eu poderia chamar o comando DI, que é o distance, né? DI, dist, e medir essa linha. Ou se não, clicar nela, colocando o cursor no grip da extremidade, ele me mostra também o tamanho da linha. Mas eu quero usar o tamanho dessa linha como um valor da calculadora. Entenderam? Então eu quero usar esse tamanho de linha como um valor para fazer alguma operação na calculadora. Então o que eu faço? Vou chamar aqui a calculadora, Ctrl 8. Vou clicar nessa reguinha aqui, ó, tá? Que seria aqui quinto ícone, né? Clico nele, clico num ponto, clico em outro ponto. Olha só, o tamanho da linha aparece aqui. Aí eu posso aplicar esse resultado também na linha de comandos para qualquer coisa. Vou dar um exemplo prático aqui e ajudando aí quem geralmente tem problemas com blocos, redimensionar blocos. Então, olha só. Vou fazer aqui um retângulo de qualquer tamanho. Então, comando hatch, fiz um retângulo de qualquer tamanho. Eu quero que a base desse retângulo tenha 10 unidades. Tá? Eu quero que a base tenha 10 unidades. Eu não sei qual o tamanho da base, porque eu cliquei na tela e fiz um retângulo de qualquer tamanho. Então, qual comando eu uso para redimensionar, no caso, esse retângulo aqui, ou qualquer um bloco, qualquer outro desenho? É o comando scale, o comando escala. Então, para quem está trabalhando no inglês, o comando é SC. Para quem está trabalhando no português, aí, acho que o comando é ES. Tá? Confirmem aí. ES. Luiz, provavelmente a sua calculadora não aparece o aplicar, porque às vezes você não está dentro do comando. Agora tem uma versão que realmente não aparece. Eu lembro que na versão 2010, uma das vezes que eu usei ela deu um erro, tá? Ela não apareceu a opção aplicar. Tá? Então dá uma olhada aí, mas geralmente ela aparece. Então olha só, eu quero que a base tenha 10 unidades. Para eu no caso, redimensionar esse retângulo para que a base tenha 10 unidades, quando pedir o fator de escala, o fator de escala vai ser... Qual é o fator de escala? Valor desejado dividido pelo valor que eu tenho. O valor desejado é 10. O valor que eu tenho, eu não sei. É a distância entre esses dois pontos aqui. Então, vamos chamar o comando escala. Deixa eu ver aqui. ES, isso mesmo, ó, escala ES. Seleciono o objeto, dou Enter. Ele está pedindo para especificar o ponto base, vou clicar num ponto base qualquer. E agora ele está pedindo o fator de escala. O fator de escala é valor desejado dividido pelo valor que eu tenho. Só que eu não fiz esse cálculo antes. Nesse caso, eu teria que pegar uma outra calculadora, talvez, ou até mesmo a própria calculadora do AutoCAD, para fazer esse cálculo. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu estou dentro do comando ainda. Ele está me pedindo aqui na linha de comandos o fator de escala. Então, agora eu vou digitar Ctrl 8 para chamar a calculadora. Então, ó, Ctrl 8. Aqui apareceu a calculadora. Aqui está a calculadora. Tá? Então, qual é o valor desejado? 10 dividido, que é a barrinha lá, pela distância entre aqueles dois pontos. Então, vou clicar aqui nessa reguinha e agora eu vou pegar essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Olha só na calculadora, aqui, ó, ele tinha 6.0440 e alguma coisa aí. Então, o meu fator de escala é o resultado dessa conta aqui. Vou aplicar, aqui aparece o aplicar, e observe que eu estou dentro do comando. O aplicar só aparece quando eu estou dentro de algum comando, fora dele não aparece. Vou aplicar, olha o que vai acontecer. O fator de escala, que no caso é o resultado da calculadora, aparece na linha de comandos aqui, ó. Aí eu vou dar Enter para aceitar esse valor. Pronto, já redimensionei o meu retângulo. Aqui está. Deixa eu selecionar o retângulo, colocar o cursor aqui. Deixa eu colocar aqui em cima.
Bom, voltei. Probleminha na garganta aqui, tá tossindo. Bom, se vocês observarem aqui então, a base, como é um retângulo, a base aqui em cima e embaixo vai ter a mesma distância. Então, olha só, tenho 10 unidades. Entenderam? Usando a calculadora, então, facilita, no meu caso aqui, fazer essas contas. Até porque o tamanho da linha, por exemplo, em casas decimais, pode ter mais de 3, 4 casas decimais, por exemplo. E para trabalhar com precisão, às vezes, a gente precisa de todas as casas decimais. Então, com a calculadora, eu consigo fazer isso aqui. Outra coisa que a gente pode usar para a calculadora, algumas operações eu consigo fazer diretamente na linha de comandos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma linha, para quem desenha em escala aqui no Moodle, eu não recomendo muito, tá? Mas só para exemplificar isso, eu quero fazer uma linha de 1000 unidades, só que já na escala 1:50. Por exemplo, eu quero reduzir esse desenho 50 vezes. Vou chamar o comando line, ou linha, clico na tela. Essa linha vai ter 1000, só que dividido por 50. Então, eu vou jogar o cursor numa direção e vou digitar 1000/50. Então, 1000 dividido por 50 dá quanto? Dá 20, né? Vou dar Enter. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? 1000 dividido por 50. Então, aqui eu vou dar Enter agora. Vou terminar o comando e agora eu vou mostrar o tamanho da linha aqui, ó. Deixa eu selecionar, colocar aqui. Olha ali o tamanho da linha, 20 unidades. Entenderam? Então eu consigo fazer essa operação no caso de divisão aqui na linha de comandos também. Voltando aqui para a calculadora, Ctrl 8. A próxima opção que nós temos aqui dentro da calculadora, aqui, ó. Então esse ponto aqui, ele vai encontrar a distância entre dois pontos. Ele volta para a tela do AutoCAD, você clica nos dois pontos, tá? E aí ele vai te dar a distância entre aqueles dois pontos e você pode usar o resultado aqui na caixa de entrada da calculadora para alguma operação. Depois eu tenho aqui o ângulo de linha definido por dois pontos. Então você vai definir dois pontos e lá na calculadora, deixa eu fazer uma linha inclinada aqui. Ó, chamar o comando line, fazer uma linha. Eu quero saber o ângulo entre essas duas linhas aqui, ó. Tá? Não estou dentro de nenhum comando, mas poderia estar sem problema. Então, olha só, cliquei aqui, vou clicar num ponto aqui, em outro ponto. Aqui, ó, esse é o ângulo dessa linha, ó. Tá vendo? 36 graus. Tá? E eu posso usar esse resultado também para algum cálculo que eu queira fazer. E aqui, por último, eu tenho essa última opção aqui, que seria a interseção de duas linhas definidas por 4 pontos. Então, olha só. Eu vou usar isso dentro de um comando. Vou fazer aqui um retângulo. Então, comando hat. Eu quero começar uma linha. Eu quero começar uma linha aqui partindo do meio, do centro do retângulo. Eu não tenho no AutoCAD nenhum comando que encontra centro de retângulo. Então, eu vou usar, nesse caso, essa interseção entre duas linhas. É como se eu passasse uma linha aqui na diagonal aqui e outra na diagonal aqui, e a interseção delas vai ser o centro do retângulo. Só que eu não preciso fazer essas linhas aqui. Claro que eu teria a opção do OTRAC, né, que seria o rastreamento de objeto, mas eu quero fazer pela calculadora. Tá? Então, eu vou chamar aqui o comando... Vou chamar o comando line, fechei a calculadora. Então, olha só, comando line. Especifica o primeiro ponto. O primeiro ponto é no centro do retângulo. Eu quero usar isso pela calculadora. Então, vou chamar a calculadora, Ctrl 8, estou dentro do comando, Ctrl 8, está aqui a calculadora. Vou clicar nesse ícone, olha só, vou clicar aqui na diagonal, aqui na parte inferior direita, na parte superior direita, tá? E na diagonal aqui, ó. Esse é o resultado. Vou aplicar, olha ali onde começou a minha linha. Estão vendo ali onde começou a linha? Para
comprovar isso aqui, eu vou fazer uma linha aqui de midpoint a midpoint, que seria do meio. Onde está o meio aqui? Ponto do meio, daqui até o ponto do meio aqui. E vou fazer do outro lado também. Line. Ponto do meio aqui. Ixi, parece que peguei errado ali, não sei se peguei errado. Ponto do meio aqui, acho que não peguei não. Aqui, ó. Conseguem ver aí que a linha começou exatamente no centro do retângulo. Tá? Só que dessa forma que eu fiz aqui, eu precisei fazer duas linhas ali, né, para poder comprovar. Sendo que com a calculadora eu encontro ali a interseção de duas linhas definida por 4 pontos. Só que nesse caso, você tem que pegar os pontos sempre na diagonal. Tá? Não tem como, tipo, você clica aqui em cima, depois aqui em cima, depois embaixo e aqui embaixo. Não, tem que ser na diagonal sempre assim, ó. Tá? Aí você consegue encontrar esses pontos. Ok? Então, deixa eu chamar a calculadora de novo para a gente ver as outras opções aqui. Aqui, então, nós temos, nessa parte aqui, a área de histórico. Tá? Aqui eu tenho a caixa de entrada. E aqui eu tenho esse botão, estão vendo aqui, ó, seria o botão de mais e menos, né, para abrir, no caso, as opções da calculadora ou reduzir ou ocultar aqui as opções da calculadora. Luiz está perguntando se dá para fazer com um círculo. Daria sim, só que com o círculo, Luiz, você tem o OSNAP, que facilita. Tá? Inclusive, você poderia usar o centro como resultado da calculadora sim, mas o OSNAP facilita o centro do círculo. Já do retângulo, a gente não tem um OSNAP que encontra o retângulo, por isso que eu usei a calculadora. Tá? Bom, só que no caso, essa interseção de duas linhas aqui, não, né? Porque a interseção eu precisaria dessas linhas aí. Tá? Talvez pelos quadrantes poderia até dar certo, mas teria outras opções sim para encontrar o centro do círculo. Aqui nós temos o teclado numérico, ele tem aqui as opções da maioria das calculadoras, tá? Para fazer operações simples aí, você poderia usar esse teclado numérico aqui. Basta digitar o número ou apenas clicar aqui em cima dos números, que funciona perfeitamente. Depois eu tenho aqui, abrindo aqui para baixo, as opções de uma calculadora científica. Tá? Então aqui eu tenho, ele pode avaliar aí expressões trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, né? E assim, outras expressões também normalmente associadas a aplicativos científicos, tá? E de engenharia também. Então essa é a área científica, para quem sabe usar isso aqui e precisa. Então você tem aí, ó, seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno, arco tangente, tá? E outras opções aí, radiano. Aqui embaixo, isso aqui é interessante, nós temos uma conversão de unidades. Olha só, aqui nós temos uma conversão de unidades. Então, os tipos de unidades aqui, aqui ó, eu tenho comprimento, área, volume e ângulo, angular. Tá? Nesse caso, por exemplo, o comprimento, deixa eu usar o comprimento aqui. Eu tenho 1 metro. Então, converter de metros. Eu quero saber, 1 metro dá quantos milímetros? Então, não sei fazer essa conta. Então, converter de metros, convert from, né, para quem está trabalhando com inglês. Eu quero converter para milímetros. Então, venho aqui e coloco milímetros. Quanto? Então, converter de metros. Então, aqui vai ser 1. Vou dar Enter. E aqui, valor convertido, 1000. Estão vendo aqui? Deixa eu abrir um pouco mais essa calculadora. Aqui. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui o valor convertido é 1000. Então, 1 metro são 1000 milímetros. Eu quero o contrário. Eu tenho 1 centímetro e quero converter 1 centímetro para metro. Ou quilômetro, por exemplo. Então, olha aqui. 1 centímetro são, olha aqui, ó, o valor que dá. Tá? Poderia mudar aqui, vamos colocar aqui, aí tem pés, tem polegadas, tá? Nós vamos colocar aqui metros. Então, olha só, 1 centímetro são 1 centímetro é 0,01 metros. E às vezes, você quer
aplicar esse resultado aqui lá na linha de comandos. Aí você clica primeiro no valor, porque se não clicar no valor aqui, por exemplo, aqui, ó, não vai aparecer um ícone aqui no canto. Aí você clica aqui, aparece esse ícone aqui, e aí você clica nele, esse resultado ele vai para a linha de comandos, não, desculpa. Ele vai aqui para a caixa de entrada da calculadora. A partir daqui você pode aplicar na linha de comandos através do ícone que eu já mostrei aqui, ou se você estiver dentro de um comando, por exemplo, bastava aplicar aí. E tem outra opção aqui também que é muito interessante. Por exemplo, deixa eu fazer um desenho rapidinho aqui. Eu vou fazer aqui um retângulo de 300 por 300. Então, olha só, ele vai ter, então, o comando hat, estou no português, né? No inglês é rec, 300,300. Ele saiu grandão aqui, deixa eu diminuir o zoom dele aqui. Aqui, ó, 300 por 300. E quero encontrar a área em metros desse retângulo, só que ele foi feito em centímetros, seria 3 metros por 3 metros. Só que como eu fiz em centímetros, ele tem 300 por 300. Então, vou chamar o comando área, Enter. Olha só, vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui e dou Enter. Tá, vamos lá para a linha de comandos para ver qual foi o resultado. A área dele, olha só, está dando 90.000 centímetros quadrados. Tá vendo? Essa é a área, 90.000 centímetros quadrados. Então, esse resultado é na unidade que eu fiz o desenho. Só que na hora de inserir esse dado lá no seu projeto, você precisa colocar em metros quadrados. Mas aí você não sabe, de repente você não é tão da área assim, né? Não está acostumado com essas medidas, essas coisas. Aí você precisa, então, converter isso. A gente pode chamar a calculadora. Então, Ctrl 8. Vamos lá, Ctrl 8. Aqui, no tipo de unidades, você vai colocar área. Então, área você vai converter de centímetros quadrados para metros quadrados. Tá vendo? Ó, tipo de unidades, área, converter de centímetros quadrados, converter em metros quadrados. Então, o valor a converter aqui seria 90.000. Cuidado para não ficar valor da conta anterior. Olha só, 90.000 centímetros quadrados é a mesma coisa que 9 metros quadrados. Tá? Então, é bem interessante essa opção da calculadora aqui, e querendo aplicar isso aqui em algum lugar, tá? Basta clicar aqui, ele vem aqui para esse campo aqui de entrada, né? E aí você aplica lá na linha de comando, se for necessário. E aqui embaixo, deixa eu fechar essa parte, fechar aqui, e aqui nós temos algumas variáveis para terminar. Essas variáveis que nós temos aqui, ela vai fornecer acesso a funções pré-definidas. Então, por exemplo, quando você clica em cima, deixa o cursor ali um segundinho ali, tá? Vai aparecer ali na informação ali do lado qual a função que ela vai fazer. Por exemplo, essa variável aqui, ela vai te fornecer a distância entre dois pontos, entre duas extremidades, tá? End e end. Então, ali eu tenho a variável. Essa outra aqui, por exemplo, ela vai te mostrar a interseção de duas linhas definidas por 4 extremidades, que seria essa opção que eu tenho aqui, ó. Vamos tentar usar essa opção aqui? Olha só, eu vou chamar... Então, eu tenho aqui um quadrado, né? 300 por 300, um quadrado. Eu quero fazer uma linha de dos cantos até o centro dele, que pode ser aquela opção da interseção definida por 4 pontos. Só que eu vou chamar pela variável. Então, vou chamar o comando line, Enter. Olha só, vou clicar na extremidade, onde vai começar a linha, e eu quero que ela termine aqui no centro. Então, como eu estou dentro do comando ainda, vou colocar Ctrl 8, tá? E vou chamar uma variável aqui, ó. E essa variável vai ser essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Que ela me dá a interseção, então eu clico nela 2 vezes,
Quando eu clico duas vezes, essa variável vem para, tá vendo aqui? Para a caixa de entrada aqui da calculadora. Aí eu vou dar Enter, tá? Dando Enter. Olha só, o cursor que aparece ali agora é como se fosse um snap, só que ele é grandão, tá? Em relação ao outro. Deixa eu abrir isso aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou definir, então, 4 pontos. Vou clicar aqui, aqui embaixo, sempre na diagonal, aqui em cima e do outro lado. Aqui, ó, ele retornou o resultado para a calculadora. E agora eu dou Enter, ou se não, eu posso clicar aqui em Aplicar. Ali, ó. Então, deixa eu dar Enter para terminar o comando. Estão vendo? A linha foi feita saindo de uma das extremidades, que eu cliquei primeiro, até o centro, no caso desse retângulo. Tá? Nesse caso aqui, para usar essa opção, eu precisaria de 4 pontos. Tá? A pergunta que me fizeram aí do círculo, esse aqui então não daria muito certo para o círculo, a não ser que eu pegue os quadrantes. Tá? As opções então que nós temos ali, vou chamar a calculadora de novo. Aqui, ó. Essa opção aqui, o DEE, né? Ela é a distância entre duas extremidades de linha. Depois eu tenho essa aqui, ILLE, que vai ser a inserção de duas linhas definido pelas 4 extremidades da linha. Depois eu tenho esse MEE, que vai ser o meio entre duas extremidades de linha. Então você precisa do meio entre duas extremidades. Aí você faz isso aqui. Depois eu tenho o NEE, que seria o vetor de unidade no plano XY e normal para 2 pontos finais. Tá? Para mim está falando grego isso aqui, não sei nem o que é isso. Tá? E depois tem outras opções aí. E você também pode criar variáveis. Então aqui você tem algumas opções aqui, ó, para criar uma nova variável. Basta você clicar aqui, tá? Você consegue criar aí uma nova variável. Aqui para editar uma variável existente. Aqui para excluir uma variável. E aqui você tem para retornar a variável para a área de entrada. Tá? Então, você retorna essa variável aqui para essa caixa de entrada, que é a mesma coisa que clicar 2 vezes em cima dela. Tá? O Camargo está perguntando... Damião está perguntando se é possível fazer em 2 linhas paralelas. Sim, definindo os 4 pontos... Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aqui, vou fazer uma linha aqui, colocar F8, fazer uma cópia dela. Aqui, fazer uma cópia. Tá? Então, vou chamar aqui o comando line, chamar a calculadora, eu quero que a linha comece lá no centro, na interseção. Tá? Vou chamar, poderia chamar ou aqui, direto, ou pela variável. Vou chamar pela variável. Opa, deixa eu limpar aqui. Qualquer é o ILLE, né? Esse aqui. Vou dar Enter. Ó, pego aqui na diagonal, aqui em cima e aqui. Tá aqui, dou Enter. Vou aplicar aqui ali, ó. A linha começou. Cadê o F8? Deixa eu desligar. Aqui, a linha começou exatamente na interseção daqueles pontos ali. Tá? Entenderam? Bom, e com isso, então, a gente termina essa parte da calculadora. É bem interessante, né? A calculadora ela tem muitos recursos. O que eu uso mais da calculadora aqui é a parte do... Deixa eu abrir a tela aqui. O que eu uso mais aqui seria essa parte de encontrar a distância entre 2 pontos. Tá? Porque às vezes eu preciso usar a distância entre 2 pontos num cálculo lá que eu quero fazer dentro do AutoCAD, para um tamanho de linha, como o comando Scale, por exemplo, para redimensionar um bloco. Tá? Então fica fácil usar essas opções. Mas como vocês viram aí, tem várias outras opções que a gente pode usar também. Tá bom? Bom, esse vídeo até amanhã vai estar lá no YouTube para vocês. Quero ver se eu coloco aí no nosso blog também, que é o papocad.plataformacad.com, para quem entra direto aí. Tá? Ou se não, pode entrar pelo www.plataformacad.com.br ou .com somente, tá? E ver se acha o link aí para poder entrar lá na nossa página do PapoCAD. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau!